Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus por essa oportunidade. Eu louvo a Deus por podermos chegar a esta casa e cedo, logo no início da semana, meditarmos e estudarmos a palavra do Senhor. Cumprimente o seu irmão que está ao seu lado, diga um bom dia, Deus abençoe. Vamos estudar juntos a palavra do Senhor, amém? Nós estamos em festa, em meio aos festejos dos 112 anos da Assembleia de Deus. Quantos dizem amém? Como é bom, né, festejarmos. Nossos pastores estão retornando da expedição humanitária ali no Marajó e nós vamos dar continuidade aos estudos da carta de Paulo a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Eu quero convidá-lo, vamos abrir as nossas Bíblias para aproveitarmos bastante o tempo para lermos exatamente o título, né, dessa 12ª lição. Nós já estamos quase finalizando a revista, essa revista tão especial da primeira carta de Paulo aos Coríntios. E nós hoje vamos estudar o poder da ressurreição de Cristo. Amém? E eu quero te convidar, abra sua Bíblia, vamos fazer uma leitura. É um tema hoje, é uma lição extensa e bastante complexa. E gostaríamos de aproveitar o máximo de tempo que nós temos. Queria te convidar, vamos fazer uma leitura a partir do versículo 35. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 35, eu vou ler um versículo, os irmãos leem o versículo seguinte, como de costume. Diz assim a palavra do Senhor: mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? E em que corpo vêm? Mais forte, irmãos, vamos lá, de novo. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Nem toda carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra a dos animais, outra a das aves e outra a dos peixes. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra das estrelas, porque até entre estrela e estrela há uma diferença de esplendor. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. O primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem é do céu. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Agora surgiu isso, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Aleluia.
porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Todos juntos agora. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém. Vamos orar. Curve a sua cabeça. Pai Santo, Pai querido, estamos na tua casa, na tua presença. Precisamos da tua iluminação, Espírito Santo, para podermos receber essa mensagem, alimentar a nossa alma. Nos edifica nesta manhã. Pai, usa-me, usa os meus lábios. É o que eu oro, Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. É o que nós oramos. Amém e amém. Pode sentar, meu irmão, fique à vontade. Glória a Deus. Estamos estudando a primeira carta de Paulo aos Coríntios, já chegando ao final, e nos deparamos com uma lição em que Paulo, após desenvolver diversas temáticas, questões morais, questões espirituais, tratou dos dons, corrigiu erros dentro daquela comunidade religiosa, Paulo destrinchou, explicou a questão dos dons espirituais, corrigiu, orientou, e de repente Paulo, ao final dessa carta, estabelece, traz uma temática extremamente importante, diria crucial, para tudo que se discute a respeito do cristianismo. Paulo, ele trata da ressurreição de Jesus. Nós estamos diante do capítulo que trata de maneira mais exaustiva, mais completa, mais minuciosa, essa temática muito intrigante e muito difícil de tratar. Paulo desenvolve o tema da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo em todo esse capítulo, o capítulo 15 de 1 aos Coríntios. Todas as vezes que nós estudarmos, lermos a respeito da ressurreição do Senhor, com certeza nós vamos nos deparar com a extensa e profunda carta de Paulo aos Coríntios, mais precisamente esse capítulo 15. A verdade é que Paulo deixa muito evidente, muito claro, a centralidade do fato histórico da ressurreição de Jesus para o cristianismo. Em palavras diretas, Paulo diz: se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é inútil, continuamos nos nossos pecados, as ministrações, elas são vãs, a fé é vã, e nós verdadeiramente somos os mais infelizes de todos os homens. Paulo diz isso exatamente neste capítulo 15, numa porção que nós não podemos ler por conta do tempo. Então Paulo está dizendo o seguinte: se Jesus ressuscitou verdadeiramente, fisicamente, nós podemos então verdadeiramente crer e absorver e usufruir todas as benesses do sacrifício expiatório de Cristo. Se Cristo sofreu na cruz, morreu na cruz, foi sepultado e não ressurgiu e não voltou, não passou apenas de um mártir, ele não passou apenas de mais um revolucionário, não teria passado apenas de mais um líder moral, mais um grande homem que passou por essa terra. Então Paulo diz: olha, se
verdadeiramente Jesus ressuscitou, esse é um ponto que faz o cristianismo ficar em pé ou cair. Por isso que não há grandes debates em termos históricos a respeito de Jesus ter vivido na terra. Não há discussões a respeito disso, discussão séria. Também não há discussão o fato dele ter morrido numa cruz condenado injustamente. Mas há uma discussão a respeito do fato dele verdadeiramente ter ressurgido dos mortos, ressuscitado, rompido a morte, vencido a morte e retornar à vida depois de ter morrido na cruz do Calvário e inclusive ter sido sepultado. Esse é um ponto, meus irmãos, que é dito como o milagre dos milagres. A ressurreição de Jesus é o ponto nuclear da nossa fé. É por isso que nós temos que dar muita atenção a esse aspecto que nós chamamos da historicidade da morte e ressurreição de Jesus. Significando dizer, em palavras simples, verdadeiramente saber se Jesus voltou do túmulo, ressurgiu como um homem vivo. Verdadeiramente ele voltou à vida física, historicamente, no espaço e no tempo. Não uma questão apenas espiritual. No meu coração ele ressurgiu. No teu coração ele continua vivendo espiritualmente. Não! É saber se Jesus verdadeiramente levantou daquele túmulo e saiu caminhando e apareceu para pessoas. Esse é um ponto nuclear. Bom, nós vemos na nossa revista, e Paulo se preocupa com isso, porque havia uma discussão entre os irmãos ali de Corinto, se verdadeiramente era possível nós ressurgirmos. Estavam colocando em xeque a ressurreição do corpo. E uma primeira coisa que é importante dizer a vocês, quem quiser anotar, é que Paulo estava falando para uma comunidade cujo pano de fundo cultural era exatamente contrário à ideia de uma ressurreição do corpo. O mundo pagão, o mundo grego, o mundo cultural greco-romano, ele era baseado numa concepção de vida que até cria na imortalidade da alma, mas não aceitava a ressurreição do corpo. Por quê? Porque esse mundo pagão greco-romano, ele era um mundo que nós chamamos de dualismo entre alma e corpo. A alma é intrinsecamente boa e o corpo intrinsecamente mau. Então a alma, no pensamento antigo, pensamento grego e romano também, a alma era sublime, especial, majestosa. A alma, ela deveria voltar, sair do corpo, porque o corpo é ruim, o corpo é maldoso, o corpo é doente, é frágil. Então esse dualismo alma e corpo é uma marca da cosmovisão pagã greco-romana. Por isso que o filósofo grego Platão diz que o corpo é o cárcere da alma. O corpo é uma jaula que aprisiona a alma. Daí o porquê a morte, naquela concepção de vida, era até vista como algo bom, no sentido de que era, enfim, a libertação da nossa alma desse corpo terrível que a aprisiona. Então vejam a dificuldade cultural de um cristianismo que de repente aparece dizendo que não apenas a alma será imortal, mas também o corpo será restaurado. Então, Corinto era uma comunidade grega, seguramente a maioria dos irmãos eram oriundos, eram exatamente oriundos dessa cultura, e os judeus, que tinham uma visão diferente de morte, a morte é uma tragédia, a morte é algo ruim, não nascemos para morrer.
Os judeus acreditavam até em ressurreição, veremos daqui a pouco alguns detalhes, mas uma ressurreição lá na frente. Então existia esse choque, essa tensão cultural. E o fato é que a maioria de cultura grega pagã estava influenciando a minoria de judeus cristãos. E eles começaram a influenciar negativamente, dizendo: olha, Jesus pode até ter ressuscitado, mas dificilmente nós cristãos teremos o nosso corpo ressurreto, porque isso é um absurdo. Ele é Deus, nós não. Então, essa ideia era perigosíssima. Por isso que Paulo, ao final da sua primeira carta aos Coríntios, ele dedica um capítulo inteiro de 58 versículos para tratar desse problema. Porque ele sabia que ao questionar a ressurreição dos corpos dos cristãos, muito em breve, a própria ressurreição de Cristo seria questionada. Então ele queria matar esse mal na raiz. Paulo começa esse capítulo arrolando uma lista de evidências e provas de que Jesus verdadeiramente ressurgiu e ressuscitou dos mortos. Eu vou trazer para vocês algumas concepções e algumas ideias para demonstrar que é plausível a ressurreição de Jesus. Racionalmente plausível. Quando você vai discutir com alguém, um ateu, ou um filósofo naturalista, ou até um teólogo liberal, a primeira coisa que ele vai dizer, essa história de que Jesus ressuscitou é um mito. Ou isso nunca existiu. Não existe isso de sobrenatural. Então eles vão, por um argumento ou outro, eles vão questionar o fato sobrenatural de Jesus ter ressurgido dos mortos. Essa é uma concepção que muitas vezes, especialmente numa sociedade secular como a nossa, pós-iluminista, parece colocar cada um de nós como cristãos na parede, imaginando que somos nós que temos que provar o fato da ressurreição. Mas não é bem assim, não. Não é bem assim. A ressurreição de Cristo não foi uma narrativa construída, não foi uma alucinação coletiva, foi um fato histórico. E Paulo começa a desenvolver isso dizendo o seguinte: olha, nos versos 3 a 8, se pudermos ler, olha o que diz Paulo, versos 3 a 8, se me permitirem, a leitura diz assim: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Então ele está relatando os fatos, né? Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou. Depois ele diz, ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, Pedro, depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como um nascido fora de tempo. Então vamos devagarinho. Paulo está dizendo assim: nós temos provas e provas contundentes de que Cristo verdadeiramente ressuscitou. A primeira prova que ele traz são testemunhas oculares. Ele diz, tem testemunha disso. Não é testemunha de ouvir falar. Não é testemunha que diz, olha, eu ouvi o irmão dizer que Cristo ressuscitou. Eu ouvi o meu vizinho comentar que Jesus caminhou aqui depois de ressurgir. Não, não é esse tipo de testemunha. É o que nós chamamos de testemunha ocular. O que é uma testemunha ocular? É uma testemunha que viu, ele presenciou o fato. Então Paulo está logo dizendo, nós temos provas e essas provas são testemunhas diretas, eles viram,
eles tocaram, eles presenciaram o Senhor ressurreto. Começou por aí. Mas Paulo não para, ele diz o seguinte: olha, não foi uma testemunha, não foram duas testemunhas. Quem sabe se fosse num tribunal hoje, o juiz perguntasse: você tem provas disso? Tem pelo menos uma testemunha? Paulo diria para ele: o senhor quer quantos caminhões de testemunha? Deve ter uns 20, 25 caminhões, ônibus cheio de testemunha, ônibus chegando aí para trazer esse povo para mostrar e para relatar e testemunhar que eles viram o Senhor Jesus. Veja que Paulo diz, meus irmãos, não foi um, não foram dois, não foram 5, não foram 10, Jesus apareceu em um momento para mais de 500 irmãos. É muita testemunha. É testemunha de sobra. Na justiça hoje, antigamente você precisava de 2, 3 testemunhas para um juiz ficar convencido de um fato. Hoje basta uma testemunha segura, ocular, direta, resolve o problema. Agora 500, meu irmão, como vai se discutir um fato desse? Mas não é só isso, Paulo diz o seguinte: olha, são mais de 500, e alguns deles estão até vivos ainda. É como se ele dissesse assim: você está duvidando? Você quer o endereço de uma para confirmar lá? Amém? Você está sabendo, olha, tem várias vivas por aí. Você está duvidando da minha palavra? Então vá conversar com a irmã Maria, vá conversar com o irmão José, vá conversar com o irmão Judas, Cefas, vá conversar com muita gente que está viva ainda hoje, quando Paulo estava escrevendo a carta. Não eram só testemunhas diretas e oculares, eram muitas, e várias delas ainda vivas quando Paulo escreveu essa carta. É prova de sobra. Mais ainda, ele vai dizer que foram em vários locais e situações. Não foi aqui no cenáculo, aqui criado, não foi dentro de uma igreja, foi em vários locais que Jesus apareceu. Apareceu em local fechado, local aberto, praça pública, em diversas situações para diversas pessoas. O que Paulo está trazendo, meus irmãos, é a prova histórica da ressurreição de Cristo. Depois o próprio Paulo diz o seguinte: se não bastarem todas essas testemunhas, deixa eu dizer, eu próprio dou meu testemunho, porque ele também se encontrou com o Senhor. Ele mesmo teve um encontro a caminho de Damasco, ele teve um encontro direto com o Senhor Jesus, e não foi só um, não. Paulo está dizendo o seguinte: se você não aceita essas testemunhas, deixa eu dizer, eu mesmo, eu não estou contando o que elas me disseram, eu também vi o Senhor Jesus ressurreto. Paulo sabia argumentar, mas ele também sabia provar os argumentos dele, tá, irmão? Ele era muito inteligente. Olha o que aconteceu em Atos dos Apóstolos, capítulo 26. Atos 26, eu quero ler com vocês, para vocês acompanhar aqui o meu raciocínio. Atos 26, versos 22 a 26. Paulo está diante do rei Agripa e do governador Festo. Está defendendo o cristianismo diante de duas autoridades. O que diz a palavra? Verso 22. Mas alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo, senão que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. Prestem atenção. Verso 23. Isto é, que o Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria luz ao povo e aos gentios. Dizendo ele estas coisas em sua defesa, veja, ele falou da ressurreição dos mortos. Festo interrompeu em alta voz, dizendo: tu estás louco, Paulo. As muitas letras te fazem delirar. Lembrem, o padrão cultural deles era não aceitar o retorno do corpo, a ressurreição do corpo. Só a imortalidade da alma. Paulo, porém, respondeu: não sou louco.
ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, eu digo palavras de verdade, de bom senso. Ele não estava numa alucinação espiritual. Ele não tinha sofrido lavagem cerebral. Paulo estava testemunhando um fato concreto. Jesus ressuscitou. Ele está dizendo, eu estou só argumentando com base em fatos, não é com base na minha espiritualidade, no que eu creio, não, eu estou falando de fatos. Veja, ele diz, eu falo a verdade e com bom senso, ele está articulando. E olha o que ele diz, verso 26. Porque tudo isto, o que, meu irmão? Tudo? Ressurreição dos mortos. Tudo isto é de conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois eu estou persuadido de que nenhuma destas coisas te é oculta, né, Festo? Não é, Agripa? Porquanto tudo se passou, nada disso se passou em um lugar escondido, ou seja, é o que nós dizemos no direito, quem é do direito sabe essa expressão, é fato público e notório. Ele está dizendo, isso não aconteceu só entre os crentes, não. Que Jesus ressuscitou aconteceu publicamente, e rei Agripa, o senhor sabe disso. Festo, o senhor sabe disso. São fatos públicos e notórios. Agora, tem gente que afirma que a ressurreição de Jesus foi uma criação, uma mentira, um engodo dos cristãos. Vamos aprofundar um pouquinho mais. Será que isso seria verdade? Será que verdadeiramente inventaram a história de que Jesus ressuscitou? Esconderam o corpo dele e falaram, não, a gente não vai ficar assim não. Vamos inventar uma história aí que ele ressuscitou e vamos enganar todo mundo dizendo que Jesus está andando por aí. Ok, vamos combinar assim, combinado, vamos para a rua agora. Será que isso é plausível, irmãos? Se verdadeiramente nós fomos construir uma mentira desse tamanho, escolheríamos nós, mulheres, para serem as primeiras testemunhas da ressurreição? As mulheres, irmão, culturalmente na época, não eram dignas de confiança, inclusive em juízo. O testemunho de uma mulher não tinha valor. E quem é a primeira que se encontra com o Senhor depois de ressurreto? Maria Madalena. Convenhamos, se nós tivéssemos construído isso, nós escolheríamos uma mulher para ser a grande testemunha e primeira testemunha da ressurreição? Nunca. Nunca. Não é plausível. Alguém pode dizer assim, meu irmão, Ney, talvez naquela época, se alguém dissesse que Jesus ressuscitou, eles acreditariam. Porque eles acreditavam nessas coisas de Deus, de milagre. Hoje ninguém acredita nisso. Hoje nós somos modernos. Hoje nós somos racionais. Hoje nós somos científicos. Né, pastor Cristo? Então, isso aqui é uma pessoa argumentando conosco. Se você falasse, Jesus ressuscitou lá na Palestina, lá 2000 anos atrás, todo mundo ia dizer, oh, realmente nós cremos em milagres. Nós somos iludidos, mitológicos. Hoje isso não colaria. Esse é um argumento completamente equivocado. Sabe por quê? Porque é tão absurdo hoje dizer que alguém ressuscitou para o homem moderno, quanto era no passado, irmão. Eu acabei de dizer para vocês que a cultura pagã não aceitava a ressurreição de corpo. Para eles isso era um absurdo. Lembra o que Agripa falou para Paulo? Insensato, tu estás louco, Paulo, tu estás estudando muito, esse cristianismo está mexendo com a tua cabeça. Como que um corpo que é mau vai segurar uma alma eternamente? Vejam, irmãos, eu queria que vocês entendessem a profundidade da diferença cultural. Para nós, quando a gente morre, a morte não é mais um inimigo, ela já foi vencida. É por isso que as pessoas, às vezes, até se assustam quanto num culto fúnebre aqui na igreja, né, no evangélico, as pessoas estão cantando, elas estão alegres, aspas, né, porque é diferente a nossa concepção de morte. A morte é um caminho para nós chegarmos ao Senhor, é uma promoção. É, portanto, um passo além, positivo. Para a cultura greco-romana da época, a morte era um passo atrás.
A ressurreição era um passo atrás, perdão. A morte era a libertação da alma do corpo, perfeito. Quando a gente morria, a alma se libertava do seu cárcere, que maravilha. Agora imaginem voltar ao corpo, voltar à prisão, voltar à jaula. Quando eu dizia que o corpo ressurgiria, a alma voltaria ao corpo, eu estava dizendo, na perspectiva cultural greco-romana da época, que você voltaria a ter uma alma aprisionada. Por isso que se alguém dissesse, ressuscitou há 2000 anos, na cultura pagã da época, as pessoas iam lhe chamar de louco. Não é verdade que eles seriam tolos acreditando no sobrenatural. Vocês entenderam? E os judeus? O N.T. Wright, um grande teólogo, fez uma pesquisa e afirma-se que a pesquisa do N.T. Wright fechou essa história, né, da ressurreição de Cristo. É um livro de 1000 páginas, sensacionais. A ressurreição do Filho de Deus. O N.T. Wright fez uma pesquisa histórica, ele descobriu que não é apenas o grego e o romano da época que não aceitaria qualquer ideia de ressurreição de corpo. Os próprios judeus também não aceitariam. Em primeiro lugar, porque uma parte deles não aceitava isso, os saduceus. Os saduceus não aceitavam ressurreição de corpo. Não aceitavam. Segundo, porque mesmo os que acreditavam na ressurreição, acreditavam numa ressurreição no fim dos tempos, quando todos iríamos ressurgir para a vida ou para a morte, para a recompensa ou para o juízo. Vocês lembram quando Lázaro foi ressuscitado? Marta conversando com Jesus antes de acontecer a ressurreição, né? Jesus diz assim, ele vai ressuscitar. Ela diz, não, eu sei que ele vai ressuscitar no fim dos tempos. Vocês lembram disso? Ela não acreditava que ele seria ressuscitado naquele dia, naquela hora. Ela acreditava, como todo judeu, com base em Daniel 12:2, que haveria um tempo em que todos vão ressurgir. Então, quando Jesus disse, não te preocupa, eu sou a ressurreição, ele vai ressuscitar. Eu falei, eu sei, Senhor, ele há de ressuscitar lá naquele dia, no futuro. Jesus estava falando de uma ressurreição naquele dia. Culturalmente, os judeus não estavam preparados também para isso. É por isso que os judeus também não estavam preparados. Olha, Jesus ressuscitou. Eles falaram, o quê? Não, a ressurreição é só no final. A ressurreição é de todo mundo, lá no final, não é de um homem agora. Por isso que dizer que a cultura daquela época aceitaria ressurreição de corpo com facilidade é um engano cultural. Tanto hoje quanto naquela época, não se aceitaria facilmente a ideia de que um homem ressurgiu dos mortos. Vocês estão me acompanhando, irmãos? Tudo bem? Mas como explicar, de repente, alguém dizendo, este homem ressuscitou e caminha entre nós? E mais, os seus discípulos, em um dia, estavam amedrontados, acuados, e literalmente da noite por dia, irmão, eles viraram simplesmente leões, ousados na pregação, enfrentaram as autoridades de frente a frente. Pedro então surpreendia todos. Não é possível, alguma coisa aconteceu. Aqueles discípulos, e esse fato da transformação imediata e abrupta dos discípulos, é outro indício da historicidade da morte de Jesus. E um detalhe, os discípulos não só viveram poderosamente, eles morreram poderosamente. Eles entregaram as suas vidas, eles entregaram o pescoço. A melhor testemunha, dizia Pascal, é a testemunha que entrega o seu pescoço. Eles entregaram não só sua vida, mas morreram em prol dessa crença e da verdade fática, histórica, de que Jesus verdadeiramente ressurgiu. Quem iria dar sua vida e morrer por uma mentira, irmão?
É difícil acreditar que a ressurreição de Jesus é um engodo, é uma mentira criada. Não tem como. Em Atos 5, Gamaliel foi instado, aquela confusão toda, o Pentecoste tinha acontecido, trouxeram os discípulos, o Sinédrio querendo abafar aquilo, destruir aquilo, e eles estavam ali numa contenda, o Sinédrio discutindo o que fazer com os discípulos de Jesus, estavam alvoroçando, virando o mundo de cabeça para baixo. Gamaliel diz assim: pessoal, convenhamos, o que tem de gente líder revolucionária aparecendo por aí? Outro dia, disse Gamaliel, isso é Atos 5, tá? 34 a 37, apareceu um tal de Teudas, revolucionário, trouxe muita gente com ele, morreu, acabou. Gamaliel diz, outro dia também surgiu um tal de Judas, influente, trouxe muitas pessoas com ele. Mataram esse Judas, o que aconteceu? O movimento acabou. Então, esse movimento deles deve ser também outro desses aí. O líder morre, acaba. E com essa palavra, o Sinédrio voltou atrás e deixou seguir. Soltaram os discípulos, deram umas açoitadas neles, e eu pergunto para vocês, acabou o cristianismo? Ao contrário dos movimentos revolucionários anteriores entre os judeus, este ficou, este permaneceu. Só a Assembleia de Deus aqui são 112 anos de Pentecoste. Aí alguém diz assim, tá? Eu estou focando, meus irmãos, nessa parte da historicidade. Decidi, seguir esse roteiro para dar ênfase nesse aspecto. Alguns dizem o seguinte: essa história de que Jesus ressurgiu foi uma narrativa reforçada pelos evangelhos. Quando os evangelhos surgiram dizendo que Jesus ressurgiu, as pessoas leram esses evangelhos e começaram a acreditar nessa narrativa. Será que isso é verdade? Essa também é uma narrativa, essa também é uma justificativa falsa, meus irmãos. Sabe por quê? Porque quem primeiro relatou da ressurreição não foi Marcos. O primeiro evangelho escrito foi o de Marcos, não foi Marcos. Quem primeiro relatou da ressurreição de Cristo foi Paulo, em suas cartas. Quem trata da ressurreição, os evangelhos foram escritos ali 60 depois de Cristo, 55, 65, ou seja, estava quase já na próxima geração. Jesus morreu, já era quase 30, 40 anos depois da sua morte. Mas quando Paulo escreveu suas primeiras cartas, tinha 15, 20 anos que Jesus tinha morrido, ou seja, era na mesma geração. E Paulo escreveu suas... Há uma dúvida se a primeira carta escrita, o primeiro documento do Novo Testamento não é Marcos, não é o Evangelho de Marcos. Há uma dúvida se é Gálatas ou 1 Tessalonicenses. Seja um, seja outro, tanto em Gálatas e sobretudo em 1 aos Tessalonicenses, Paulo escreveu ali 15, 20 anos depois da morte de Jesus, portanto, na mesma geração, a igreja primitiva. Paulo trata explicitamente da ressurreição de Jesus. Aliás, em 1 Tessalonicenses, ele descreve o arrebatamento. Então, não é verdade que os evangelhos, no seu sucesso editorial, criou e reforçou a narrativa da ressurreição. Não! Paulo já tinha escrito cartas muito tempo antes, retratando um fato vivenciado pela igreja primitiva. A igreja primitiva falava da ressurreição de Jesus como um fato consumado. Não era criação da cabeça de ninguém, não. Quando nós vamos para os pais da igreja, Tertuliano, Irineu, até Orígenes, que tinha umas maluquices de vez em quando, todos criam na ressurreição de Jesus. Não há discussão histórica na igreja primitiva, nem nos pais da igreja, se Jesus ressurgiu ou não, isso é fato. Quem vai discutir isso vai ser só depois do iluminismo, só depois de Kant. Religião vai ser só moralidade. Só depois desse movimento racionalista que vai refutar o sobrenaturalismo, o milagre. E aí surgem os filósofos naturais. E depois surgem os teólogos liberais, Rudolf Bultmann,
Paul Tillich, e vários outros que vêm dizer, não, Jesus não ressuscitou. Isso aí, na verdade, é só uma ressurreição espiritual. Ou seja, não é que Jesus tenha ressurgido historicamente, andando, não. A presença dele, a força das palavras dele, até hoje continua impressas no nosso coração. Isso é uma mentira. Jesus ressuscitou sim. Jesus está vivo e está à destra do Pai. Essa história de que é só uma alegria interna, uma espiritualidade que enche e aquece o nosso coração, isso é misticismo barato. O teu Jesus está vivinho. O nosso Jesus está vivo e continua reinando. E a Bíblia diz que ele era, é e continua sendo eternamente. Meu irmão, não há como discutir. Por isso, quem questiona a historicidade da ressurreição de Jesus tem que trazer alguma explicação para esses fatos. Porque, convenhamos, túmulo vazio, aparição pública ampla, impedimento cultural da época para acreditar nesse tipo de coisa, mudança abrupta de vida, 2 seguidores de Cristo, e a longevidade e pujança do cristianismo, convenhamos, quem tem que provar o contrário são eles. A nossa fé é plausível. Ser cristão não é dar um salto, não é rasgar a nossa mente, não é abrir mão da nossa racionalidade, não, meu irmão. Nós somos espiritualmente pujantes e nós somos intelectualmente felizes. Eu não preciso rasgar minha mente, nem abrir mão da minha racionalidade para crer em Cristo. Todos os indícios apontam para isso. Agora só tem um detalhe. Jesus disse, olha, tu estás vendo, Tomé, sentindo, tocando em mim, ótimo. Mas bem-aventurado, felizes são aqueles que não viram, mas creram. Existe uma forma de conhecer diferente, que é com os olhos da fé. A minha razão mostra indícios de que Jesus ressuscitou. Mas a minha fé já se apropria disso tranquilamente. Amém? Vamos lá que o nosso tempo já está encerrando. Portanto, meus irmãos, a historicidade da ressurreição de Jesus não é só um item de fé cristão. É um fato cujas evidências apontam robustamente. Quantos podem dizer amém por isso? Agora depois, vou encerrar daqui a pouquinho. O foco foi mais nessa historicidade. Mas Paulo, imaginem vocês, irmãos. Os coríntios perguntam para Paulo, como é que vai ser o corpo ressurreto? Gente, como é que se explica isso, hein, pastor? Como é que você explica para as pessoas como será o corpo ressurreto? Não tem como explicar um negócio desse. Mas Paulo tinha que explicar. Algumas objeções começam a surgir, né? A primeira objeção, e eu vou falar dessas 3 objeções e encerrar. Os coríntios começaram a dizer o seguinte, tudo bem, Paulo, você provou contundentemente, não tem o que argumentar, Jesus ressuscitou. Mas será que nós também vamos ressuscitar? Então Paulo começa uma argumentação muito racional, dizendo o seguinte, ora, se Cristo não ressuscitou, nós não vamos ressuscitar. Mas se Cristo ressuscitou, nós todos também ressuscitaremos. E ele usa a expressão, ele é as primícias. São os primeiros frutos de uma safra. A ressurreição de Jesus é só esses primeiros frutos. Depois todos nós viremos nessa safra, meu irmão. Ele é o primeiro que ressurge e é o penhor, a garantia de que todos nós também vamos ressurgir. Paulo está dizendo, não, meu irmão. Se por um homem veio a morte, por outro veio a ressurreição. Ele é o nosso precursor, é o nosso penhor, é a nossa garantia. Se Jesus voltou, irmão, eu vou voltar também. É garantia, Deus deu a sua palavra. O mesmo Espírito que trouxe Jesus também me trará no dia.
se eu estiver morto? Então, Paulo vai dizer, sim, se Jesus ressuscitou, todos nós também ressuscitaremos. Quantos podem dizer amém? A segunda objeção foi o seguinte: tudo bem, já que todos vão ressuscitar, mas como é que vai ser esse corpo, hein? Como é que corpos em decomposição vão ser restaurados? Aqui eles caíam no mesmo erro de Nicodemos. Quando Jesus diz, olha, importa nascer de novo, na cabeça dele o que ele pensou, eu vou ter que voltar ao ventre da minha mãe, lembram? Ele pensava o quê? Limitadamente, humanamente. A mesma coisa aqui. Não é um raciocínio físico, humano, biológico. Não é uma restauração, né, física. É uma reconstrução. Meu irmão, quando o nosso corpo vai para a terra, ele é decomposto, ele se desfaz. Ele volta ao pó. Paulo então vai ter que explicar como é esse mistério. E ele usa da sabedoria que Deus lhe deu para falar da analogia da semente. São Tomás de Aquino dizia que nós podemos falar das coisas de Deus usando analogia, metáforas. E Paulo diz, o nosso corpo é como uma semente. Uma semente, ela cai, e lá no solo ela morre. Ela se decompõe, apodrece, mas dessa podridão surge uma vida e começa a crescer. Paulo então, com muita sabedoria, diz assim, assim será também com o nosso corpo. Não olhem para a semente. O nosso corpo é só uma semente. Assim como uma semente é diferente do tomate, ou da árvore, ou do açaizeiro, assim será também diferente o nosso corpo sepultado e o nosso corpo ressurreto. Quantos podem crer nisso, meu irmão? Vejam a beleza dessa analogia, vejam a beleza disso. O que para a gente é podridão, o que para a gente é asco, o cristianismo reveste de beleza. O teu corpo sepultado será uma semente para uma coisa gloriosa. Veja além da podridão da decomposição. Isso faz parte da vida. Olhe o que Deus vai fazer com isso. É dessa semente podre que morre e que renasce para uma nova vida, que será também a mesma dinâmica do meu corpo e do teu corpo espirituais. Amém? Esse corpo, portanto, ele é espiritual. Os versos 42 a 44, eu estou partindo para o fim. 1 Coríntios 15, versos 42 a 44, diz: assim também a ressurreição dos mortos, semeia-se corpo na corrupção, suscita na incorrupção. Semeia-se na desonra, suscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se em corpo natural, em corpo espiritual. Ele está falando a semente e o resultado. A semente e o resultado. Então, quando o teu corpo glorificado aparecer, for transformado pelo poder do Senhor, ele vai ser um corpo incorruptível, glorioso e poderoso. Irmãos, o nosso corpo vai ser que não é o corpo de Jesus. Sem falha. Nosso corpo não vai envelhecer. O nosso corpo não vai adoecer. O nosso corpo não vai mais morrer. O nosso corpo não vai mais sentir dor. Porque ele será incorruptível. Isso é uma esperança tão grande, meu irmão. Eu não tenho problema nenhum em envelhecer. Não tenho problema nenhum em ter cabelo branco. Não tenho problema nenhum, faz parte da vida. Mas vai ser tão glorioso quando nós tivermos a percepção que esse corpo não vai mais sentir dor, não vai mais envelhecer. Aí há quem pergunte, pastor, e quem morreu mutilado? Quem morreu numa explosão?
pessoa com deficiência, não tem um braço, não tem uma perna. Pessoas que morreram e não encontraram o corpo. Como fica, pastor? Meu irmão, que besteira. Será que o Senhor não é capaz de reconstruir isso? Não interessa onde está o teu corpo. Não interessa como está o teu corpo. Você estava defeituoso aqui, mas o teu corpo espiritual não vai ser defeituoso. Vai ser perfeito. Vai ser perfeito. Adora o teu Deus com essa gloriosa esperança. Tem gente que diz, eu não quero ser cremado. Nós não temos essa cultura, tá? Em alguns lugares existe uma cultura de cremação. A nossa cultura é do enterro mesmo. A nossa cultura é de sepultar o corpo. Mas em vários locais do mundo e do Brasil, cremação é uma cultura. Não vou dizer aqui o que é certo nem o que é errado. Eu prefiro seguir a recomendação e ver a beleza do sepultamento. No meu corpo, deixa ele apodrecer lá, depois o meu Senhor vai retornar ele em glória. Deixa. Mas se porventura foi cremado, não tem problema. O pó pode estar no rio, pode estar na terra, lá no sítio em Benfica, pode estar onde for, numa caixinha, no armário. Esse corpo vai ser transformado pelo Senhor. Não interessa como estará, nem onde estará, o Senhor o transformará em perfeição. Oh glória! Esse corpo será poderoso, esse corpo será glorioso, ou seja, sem pecado. Irmão, esse corpo não vai ter pecado. O pecado não existirá, não é que ele não terá força, ele não existirá, não vai ter pecado nesse corpo. Não vai ter, portanto, a tensão pecaminosa, o desejo de pecar, não vai existir. E esse corpo, diz Paulo, será poderoso, porque ele será espiritual. Cuidado. Quando Paulo diz que o corpo será espiritual, não confunda. Ele não está falando de um corpo etéreo, abstrato, uma fumaça, não é isso. Tá? Corpo espiritual é no sentido de que ele será inteiramente dirigido pelo Espírito Santo e será perfeitinho. É isso. Jesus, quando andava, ele não era uma fumaça, não. Jesus era de carne e osso. Quando ele conversou com Tomé, ele falou, toca aqui, vê, pode, coloca a mão. Isso para os gregos e para os romanos deve ter sido impactante. Vocês imaginam, Jesus ressurreto, olha para Pedro e para os discípulos e diz, pessoal, venham para cá para a praia que eu estou fazendo aqui um peixinho, um pirarucu, eu estou fazendo aqui um peixinho maravilhoso para vocês. Não sei se dava para fazer o pirarucu. Uma pirapitinga, lá em Macapá eu como uma pirapitinga, que é uma delícia. Aleluia! Uma dourada. Meu irmão, Jesus comeu, jantou com o corpo glorificado. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Se você pensa, eu acho, aliás, eu tenho certeza, meu irmão, se tiver açaí e o meu corpo pudesse alimentar, eu estou satisfeito com o corpo glorificado. Mas eu estou falando de brincadeira aqui, mas é verdade, irmão, tem gente que pensa que o corpo será uma fumaça, sabe, um vulto. Não, você vai, o corpo glorificado é físico, mas é glorioso, é diferente, é totalmente diferente. Jesus tinha um corpo físico, tangível, concreto, mas ele aparecia e desaparecia. Portanto, haverá continuidades e descontinuidades. Você vai ser reconhecido, irmão. Nós não somos da filosofia mística oriental. Nós não somos panteístas que aniquilam a alma. Você desaparece em meio à criação. Não, você continua José, Maria, Ney, Christian, Jofrane. Vamos ser nós mesmos. A gente se reconhecendo. Eita, que bênção, pastor Maia. Olha o pastor Felipe, olha a Rebeca, que glória. Meu irmão, isso é glorioso. Nós não vamos ser uma massa amorfa. Não, vamos ser quem nós somos, só que com o corpo glorificado. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Meu irmão, você vai ter Jesus, vai poder comer, vai poder flutuar. O que é isso? E glorificando o Mestre.
Aleluia. Oh, glória. Para encerrar, nós já temos tempo. Pode ficar de pé, querido. Oh, glória. Como é bom a gente lembrar dessas coisas, né, irmão? Como é bom a gente lembrar que a nossa dor não vai ser para sempre. A tua tristeza, o teu sofrimento, não. Jesus ressuscitou. A morte não é um fim para nós. E Paulo termina a carta. O que tem a ver uma coisa com a outra, né? É intrigante isso. Paulo termina a carta dizendo o seguinte: portanto, meus irmãos, sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Paulo termina, vejam, Paulo fala dessas coisas tão complexas, do corpo espiritual, da ressurreição de Jesus, e no final ele diz assim: portanto, vivam, trabalhem, façam o melhor. Tem gente que diz que o cristão vive com a cabeça na lua, ou melhor, com a cabeça na eternidade, não está preocupado com as coisas da terra, não se preocupa com justiça social, não se preocupa com o próximo, que ele quer saber da eternidade. Isso é um grande engano, irmão. Quanto mais nós nos preocuparmos com a eternidade, mais nós vamos agir nesta terra, neste mundo. Exatamente porque a Bíblia diz que a nossa morte não é o fim. Exatamente porque a Bíblia diz que os nossos atos serão avaliados, os nossos feitos serão avaliados, haverá compensações. É que nós temos que trabalhar, nos esmerar, nos dedicar. Paulo termina dizendo: vocês estão gloriosos. Que maravilha falar do tempo futuro, né? Mas vamos acordar, vamos despertar. Bora trabalhar. Esse mundo é muito injusto, esse mundo é muito corrupto, esse mundo é mau. Nós temos que vencê-lo, trazer já a vitória de Cristo neste momento. Portanto, meus irmãos, sejam firmes e abundantes na obra do Senhor. Continue trabalhando para Jesus, fazendo o melhor que você pode. Vá, continue ofertando, indo para Melgaço. Continue orando pelos seus vizinhos, continue trabalhando, continue vivendo a tua vida neste mundo. O cristianismo te oferece uma motivação especial para viver nessa terra. Já estás crucificado com Cristo, pensai nas coisas do alto, mas viva aqui, continue agindo aqui. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, que essa palavra, que a ressurreição de Jesus possa aumentar nosso desejo de viver bem. Deixa de lado essa desmotivação, deixa de lado, coloca: Jesus ressuscitou para te dar uma nova vida, Jesus ressuscitou para te dar um propósito, Jesus ressuscitou para te colocar no prumo. Oh Pai, te agradecemos, Senhor. Como é bom falar das coisas, Pai, do céu. Quanta revelação o Senhor nos deu na tua palavra. Quanto consolo nós temos na tua palavra, Senhor. Anima-nos, Deus, a seguir em frente. Tu és o nosso Deus, nosso Senhor e Salvador. Obrigado pela morte expiatória na cruz. Obrigado pela ressurreição do teu Filho Jesus. E obrigado porque o Espírito que o levantou também habita em nós. Obrigado porque por esse Espírito nós podemos vencer o poder do pecado. Nós podemos ter consolação. Nós podemos ter esperança. E nós temos poder para testemunhar do Evangelho. Vivendo uma vida boa nesta terra. Vencendo o mundo, o pecado e a carne aqui nesta terra. Porque o Senhor tem um corpo especial para nós. O Senhor tem recompensas, galardões. E nós queremos isso, Senhor.
Por isso que possamos sair nesta manhã renovados, animados, para seguir firme e abundante na obra do Senhor, porque Jesus ressuscitou. Obrigado, Pai. Nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém.